a lembrar o nome dela. A minha cabeça é excelente para esquecer. Então, seja bem-vindo. Você sabe quanto tempo tem que você está na minha estrada? Já há quase 8 anos. Quase 8 anos. Tem base um negócio desse? Coisa boa. Então, eu quero que você seja bem-vindo ao meu podcast. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de poder estar participando aqui de um evento tão importante que é o podcast da Lázara. E deixa eu te contar, esse é o primeiro podcast desse ano. Eba! Então, é uma honra te receber aqui no primeiro podcast do ano de 2025. Então, são 2 privilégios, o meu também. E um terceiro privilégio é de quem vai estar nos ouvindo, né? Inaugurando 2025, na oportunidade de a gente estar aqui conversando um papo bem reto, um papo bem legal, do que você quer conversar comigo. E eu tenho certeza de que esse papo aqui vai impactar muitas pessoas. E o meu objetivo aqui é que se apenas uma pessoa que estiver nos escutando, ela foi impactada dos assuntos que a gente for conversar aqui, eu me dou por satisfeito. Então, antes que o Rafael fale assim para mim, presta atenção e deixa de ser distraída, eu preciso apresentar para vocês, perseguidores, o meu convidado, que é o Paulo Vanderlan. Conta para a gente, para os meus perseguidores, você não é goiano, você é do Rio Grande do Sul? Sim. E tem quantos anos que você está em Goiás, Paulo Vanderlan? É Paulo Ricardo Vanderlan. Então, a gente está há bons 40 anos vindo do Rio Grande do Sul, lá onde eu tive a oportunidade de viver um terço da minha vida e é onde eu construí toda a minha base para chegar em Goiás e buscar a prosperidade. Fale-me mais sobre isso. o Que lugar que você está hoje, geograficamente falando, do estado de Goiás? Hoje eu tenho o privilégio de morar no norte de Goiás, sul do Tocantins, da cidade de Porangatu. Porangatu. Lá a gente tem um projeto de empreender, onde a gente trabalha na linha do agro, da linha da indústria, do comércio, enfim, da prestação de serviço. É do que eu gosto de fazer, empreendedorismo. Então, quando você saiu do Rio Grande do Sul e veio para Goiás, correspondeu à sua expectativa? Sim, imensamente, porque gente jovem naquela época, bons 40 anos atrás, com muita expectativa, com muitos sonhos. Quem não tem sonhos, né? E eu tive o privilégio de ter muitos sonhos e cheguei em Porangatu e fui abençoado através do muito trabalho que a gente teve, de ser abençoado e estar em atividade até hoje, atividade profissional. E agora eu sei que você é escritor, você conseguiu colocar esse sonho seu em prática, transformou isso em livros. Se fosse para você contar a sua história de amor com Goiás, eu posso falar assim? Sim. Você tem uma história de amor com Goiás? Sim, muito. A gente fala... o Goiás, para mim, é a segunda terra, né? Mas é a terra que hoje é minha matriz, onde eu tenho todo um histórico de contemplação pelo trabalho tanto da vida pessoal quanto profissional. Eu constitui família no Goiás, segunda família minha. E sobre a necessidade de escrever um livro, já falam muito, né, de que você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu sempre tive isso no meu conceito de um dia poder escrever. E eu sempre tive, desde muito jovem, o hábito de escrever. Eu já escrevia quando fazia faculdade de veterinária, qual eu tenho a formação. Eu já escrevia artigos para jornais sobre a atividade da medicina veterinária. E lá para cá a gente sempre escrevendo. E aí, esse despertar, ele veio através de você, Lázara Rosana, que nos nossos contatos, né, você deu um toque. Paulo, você gosta de escrever? Vamos escrever um livro em coautoria? Então, você é a responsável por despertar esse sonho, esse desejo da gente escrever. Te agradeço por isso. Eu lancei essa semente, né? Foi, você é a responsável. E conta aqui pra gente, isso já virou mais um livro? E agora um livro solo? Sim, a gente, depois desse primeiro livro, que foi falando de relacionamentos, né? Foi muito bacana, a gente teve a oportunidade de falar de relacionamentos da minha primeira família, né? Onde eu conto alguns detalhes dos meus pais, meus irmãos. Além da superfície, encontrando superfície. Leveza nos relacionamentos. Isso. Como que é o nome do seu capítulo? O meu o primeiro, a primeira família, né?
alguma coisa desse tipo, assim, a primeira família, de como que você veio ao mundo e o que que essa primeira família representou para você. E depois disso eu tive o privilégio já de escrever um segundo livro sobre hábitos poderosos, também com autoria, onde reforçou a minha vocação para escrever. Um livro que está bombando, está assim com bastante inspiração. O título é O que você está fazendo para trabalhar os hábitos para você melhorar, ou você está de bobeira na tomateira, mais ou menos assim. E um terceiro livro que vai ser lançado agora em abril é sobre construa o seu futuro no presente. Então não para, não? Não para. Agora virou Não, a gente tem assim uma máquina de fazer e livros? quanto mais você escreve, mais você... É interessante isso. As pessoas às vezes têm uns bloqueios, né? E eu sempre falo, o feito é melhor que o perfeito. Então, é um recado até para você que está nos ouvindo, de que se permita, né, a romper essa inércia da possibilidade de escrever. E aí, depois disso, eu sempre tive um objetivo, né, desde o primeiro livro, de eu fazer um livro solo. Esse já está em andamento, é um livro que eu falo que vai ser best-seller em função do que eu estou preparando, que chama Como a Vida Acontece. O subtítulo é O que faz a vida valer a pena. E aí é fantástico, assim, porque é um livro de muita realidade, né? E é o que eu vivo, né? Em cima das 6 dimensões que eu falo no livro. E vai ser uma surpresa maravilhosa para quem quer entender como a vida acontece no âmbito geral e o que ela pode fazer para que ela possa... Eu falo que esse livro é um guia completo para a autotransformação pessoal e profissional. E já tem data para o lançamento? Não tem, assim, vai ser do segundo semestre, ainda não tem ainda, porque a gente está ainda em construção do livro ainda. Vai ser em torno de 8 capítulos, de 250, 300 páginas. E eu estou ainda elaborando detalhes para que esse livro venha a atender o que eu quero que seja um best-seller. Então, Paulo, e você tem esse hábito da escrita e você tem essa coisa de fazer essas pílulas que você lança todos os dias, né? Você tem um nome para essa escrita que você faz e dessas mensagens que você coloca aí diariamente, essas reflexões, você já tem um nome para isso? Sim, como eu gosto de escrever, como você me chamou até por conta de Paulo, você gosta de escrever. Eu tenho posts quase que diários, menos aos domingos e às quartas-feiras. E esses posts são, por exemplo, nas segundas-feiras eu faço reflexões para uma autotransformação de vida pessoal. Às terças e quintas-feiras, falhando a quarta, eu faço posts de autorreflexão, de autotransformação profissional. É sobre empreendedorismo. É o que eu gosto e que eu tenho feito na minha vida, empreender. E eu passo isso de uma forma muito leve, porque isso eu implanto no grupo criador, nas empresas que eu tenho, eu coloco isso em prática. Esses posts, são essas pílulas, elas estão direcionadas a investir o empreendedorismo nas minhas empresas. E as sextas e sábados são posts ligados ao agro, a qual a VDL Agropecuária faz parte do grupo VDL, é onde eu falo a paixão pelo agro, onde eu comecei. Eu sou médico veterinário e tenho atividade do agronegócio. E aí eu faço também tudo direcionado ao que eu pratico dentro da porteira e fora da porteira dos meus negócios. Qual dessas que te encanta mais? Não, é todas. Não tem uma por conta assim de que cada uma tem um desafio diferente. Aham. A primeira, as segundas-feiras, a gente trabalha muito o desenvolvimento pessoal e as pessoas acordarem para a situação de que elas são posseidoras de buscarem acordar. Eu sempre falo que a minha missão é ligar interruptores, montar interruptores, melhor dizendo, para que as pessoas liguem esse interruptor para acender a própria luz dela. E esse post das segundas-feiras traz bem essa mensagem. As pessoas se acordarem para ligar a luz delas. Então, são mensagens sistêmicas que estão todas interligadas. Sim, sim.
nesses temas que eu falei, interligadas no agro, interligadas no empreendedorismo, interligadas no desenvolvimento da melhor versão de si mesmo, das pessoas buscarem o protagonismo das suas vidas, né? E esse aí não daria um projeto para um livro também, não? Sim, tem muita coisa escrita, com toda certeza daria também. Mas como esse livro que está saindo agora, Como a Vida Acontece, ele vai dar uma versão, eu falo que vai ser a versão 1, então, possivelmente Como a Vida Acontece, na versão 2. Aí poderá entrar Sim. esses modelos mais para o lado empresarial e para o lado pessoal. Ô Paulo, você falou do subtítulo desse livro e eu achei interessante quando você fala assim, o que faz a vida valer a pena, né? Você tem algum conceito específico sobre essa fala do que faz a vida valer a pena? O que é valer a pena para você? Ah, bacana. O que faz a vida valer a pena para mim e eu acredito que cada um tem que buscar encontrar o que faz a vida valer a pena para ela. E aí é o sentido de que qual a sua missão, qual o seu propósito aqui nessa passagem terrena. Então, nesse sentido, o que faz a vida valer a pena para você? Primeiro, você buscar o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, você realiza os seus sonhos, aí você começa a realizar sonhos, desejos de você fazer com que a vida vala a pena. Quanto tempo você demorou para entender isso? A vida precisava valer a pena? Eu, assim, desde quando eu me entendo por gente. E o que é a pena? O que significa a pena? Nessa frase toda, o que é a pena? A pena a pena valer a pena? Não, só a pena, essa parte da frase, essa palavra. Eu nunca questionei essa resposta, mas eu acredito que a pena é algo que você coloca para você executar. O que vale a pena executar? Eu falo isso porque assim, você perguntou quando começou esse despertar. Eu empreendo desde os 7 anos. Eu falo que eu montei a minha primeira empresa, meu primeiro negócio, quando eu tinha 7 anos. Eu fui trabalhar na limpeza de túmulo, cemitério, na época. Naquela época, nos anos 60, tudo podia, né? Podia trabalhar. E aí eu falo que foi o primeiro empreendimento, porque no outro dia que eu fui trabalhar no cemitério, no segundo, terceiro dia, eu levei um irmão meu para ser meu ajudante. Então, tipo que isso aos 7 anos de idade é algo que assim a gente não consegue nem entender como isso acontece. Sim. Mas uma história de empreendedorismo eu tive 16 profissões. Eu falo que foram 16 profissões até chegar à formatura do ensino superior de médico veterinário. Foi garçom na faculdade, fui auxiliar de pedreiro, fui cobrador de ônibus aos 12 anos, eu era cobrador de ônibus. Então, a pena é você estar sempre buscando o que vale a pena, você está buscando desenvolver esse potencial. E eu falo que hoje isso me deu base, Lázaro, para ser um empresário multifacetado. Então, você sabe que você está aqui, se você não sabe, você vai saber agora, que não é só porque você é um corpinho bonito, né? Sim. Você está aqui porque você tem uma história para contar. Sim, E porque você tem muita experiência de vida. E a sua história não é qualquer história, senão você não estaria aqui. Eu acho que nada é por acaso, né? Se a gente está aqui, a gente tem uma mensagem e eu sei que você também tem uma história bonita de vida, né? De mulher, de superação. E que eu admiro muito isso. Sim. De você estar buscando um espaço profissional de forma muito elegante. E hoje eu desenvolvo mulheres em duas esferas que são esferas assim que determinam muito o destino dessas mulheres e baseado muito nessa história de vida que você está falando aí, que é um pouco do que você conhece da minha vida, que é a esfera dos relacionamentos e a esfera da vida sentimental, dos relacionamentos e a esfera da vida profissional dessas mulheres que andam juntas, né? Não tem como a mulher se desenvolver na esfera profissional se ela não estiver bem na esfera emocional. Sim. Isso eu já constatei através do meu trabalho. E essas perguntas pontuais que eu estou te fazendo é justamente porque muitas chegam para mim na mesma faixa etária que eu estou. Esse ano eu vou fazer 48 anos. Então, são mulheres que ainda não se descobriram enquanto essência.
E elas falam para mim, Lázaro, até hoje eu não sei sobre a minha missão. Então, o pouco que você já contou até aqui, que já foi muito, eu acho que as minhas perseguidoras que chegarem até aqui, elas vão começar a entender como que você chega até a sua missão. Você contou aí que você já teve 16 profissões antes de chegar até a medicina veterinária. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, a mulher, não só a mulher, o homem também, em busca dessa jornada profissional, quando ele faz transição de carreira, ou ela faz transição de carreira, por algumas vezes, as pessoas costumam ouvir assim, ó, fulano não dá certo em nada que faz. Né? E aí a pessoa costuma se trancar dentro de algo que ela não gosta, por medo de experimentar e dar o próximo passo, até chegar naquilo que realmente ela veio aqui para fazer. E o que eu percebo desenvolvendo essas pessoas é que, geralmente, aquilo que ela veio aqui para fazer está muito relacionado àquela habilidade que é algo que é muito fácil para ela. E como é muito fácil para ela, ela acaba deixando de lado. Porque as pessoas acreditam que para ter sucesso e fazer algo muito importante, ela tem que ir atrás de algo que é muito difícil. Por isso que eu te perguntei, o que é a pena? Valer a pena está relacionado, e aí eu tenho que entrar um pouco dentro do que eu trabalho, né, que é esse olhar sistêmico, e aí a gente precisa fazer essa viagem no tempo, que é aonde a gente se conheceu, né, que foi através do nosso primeiro trabalho, que foi a constelação que eu fiz com você, né? Esse valer a pena geralmente está relacionado ao legado que a nossa ancestralidade trouxe para a gente, que eles passaram muito sacrifício, muita dor e muito sofrimento, que foi a pena para que hoje a gente possa ter um caminho livre para a gente escolher fazer aquilo que a gente deseja fazer. E é bacana disso, Lázaro, esse trabalho que você faz, porque ele está contextualizado em fundamentos da sua própria experiência de vida. Então, as mulheres que tiverem o privilégio de te acompanhar, você fala seguidoras? Perseguidoras. Perseguidoras. E que te perseguem para o lado de você levar o bem. Isso levar o caminho que as pessoas têm que ter. Cada uma tem que ter o seu caminho, cada pessoa. E as mulheres, você falou aí da questão emocional, elas estão literalmente tendo dificuldade de trabalhar o emocional nessa relação pessoal e profissional. Sim. Eu sempre acho assim que a mulher ela tem esse direito de conquistar o espaço profissional, mas antes nunca perder o espaço pessoal. Sim. De mulher, de filha, de esposa, no caso, se tiver um relacionamento, de mulher, que ela possa ter essa vida pessoal resolvida. Sim. Se ela quer ser solteira ou não, mas ela tem a resolução de trabalhar o seu pessoal. Daí, o equilíbrio de você ter a questão profissional é muito importante. Eu escrevi no livro Hábitos Poderosos, um dos hábitos, são 4 hábitos poderosos que eu falo que te elevam e 4 hábitos que possam te atrapalhar. Isso é o que eu faço para mim, e eu escrevi no livro lá. E o 4º hábito que possa te atrapalhar é o desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E muitas mulheres têm, às vezes, dificuldade de manter esse equilíbrio da questão pessoal e profissional. E quando você faz esse trabalho de mostrar o caminho desse equilíbrio da vida pessoal e profissional, empoderando as mulheres, é um trabalho fantástico. Eu te sigo e sei desse seu trabalho de doação, porque você faz literalmente uma doação para que as pessoas que querem te perseguirem das coisas boas que você tem, e as coisas até que você possa ter dificuldade, o que possam interpretar de coisas ruins, você coloca na mesa para que as pessoas sigam a melhor versão delas, de cada uma. Então, eu quero aproveitar e vou te gastar, né? Eu tenho que te gastar, gastar a sua experiência, gastar você como autor e escritor, já que você citou aí essa parte do seu livro que você toca nesse assunto e fala sobre esses hábitos poderosos, e você traz esse lado sombra, né, desses hábitos que podem prejudicar o comportamento feminino. Eu queria que você falasse também dessa experiência. O que te trouxe à luz essa questão da mulher ter entrado nesse desequilíbrio e não saber ficar nessa dosagem ideal aí, se é que tem, né, da mulher ter
esse comportamento emocional que faz com que ela consiga ficar na polaridade feminina e ser Sim, a mulher, a mãe, a filha, a amante, a esposa. E, em contrapartida, nós lutamos muito, né, por ter autonomia, por podermos trabalhar, por termos tantos direitos que nós conquistamos. Mas, ao mesmo tempo, isso tem custado muito caro para nós, né? Porque sim. nós acabamos saindo de um lugar que hoje a gente não está conseguindo voltar sem que nos gere processo de adoecimento, né? Então, quando você olha lá para trás e olha a sua mãe, e olha as mulheres da sua geração, e olha as mulheres da minha geração, o que você percebe que fez com que Não, desequilibrasse? esse desequilíbrio ele vem já de algum tempo, né? Assim, mas se você for olhar a história, né? Sempre a história fez com que as mulheres tivessem necessidade de sair do âmbito somente de cuidado da família, né? A própria Segunda Guerra, as guerras, né? Levaram que os maridos morressem, né? E saíssem de cena e as mulheres tiveram que construir o trabalho para criar os filhos, né? Sim, Principalmente nas guerras, isso ficou claro dos anos 50 para cá. Essa liberação que as mulheres têm, eu sempre acredito assim, quando existe desequilíbrio, e esse desequilíbrio está muito claro quando as energias femininas e masculinas, todos nós temos. Eu sim, tenho energia feminina, mas ela não pode ser maior que a minha energia masculina. sim, E as mulheres do mesmo jeito. Elas têm que manter a feminilidade, ter o senso da energia feminina, para que ela seja a mulher é algo provedor, é a mulher criadora. E ela às vezes se perde em querer criar mais coisas do que ela tem na essência, que é o ninho, que é o núcleo familiar. Ela tem que ter esse equilíbrio. E hoje parece que tem um acordado, né, das mulheres da sua idade de buscar esse equilíbrio. Nós teríamos muito para falar. Eu falo assim de um livro que eu li bacana, se chama Dos Quatro Compromissos. Você falou do emocional, que o emocional tá bloqueando as pessoas. Esse livro, Quatro Compromissos, é de um escritor mexicano, Dom Luiz Juan. Ele fala dos quatro compromissos que eu acredito que é muito bacana e que está faltando nas pessoas. É que você seja fiel com a sua palavra. Eu falo isso assim porque tá muito, as pessoas não estão honrando com as palavras, então nos relacionamentos, enfim, tudo. O segundo é não levar nada para o pessoal. Hoje as pessoas estão levando muita coisa para o pessoal. Eu te falo uma coisa, você leva para o pessoal. E isso, eu até acredito que você está trabalhando bem isso aí com as mulheres, para elas não trabalhar essa questão do levar para o lado pessoal. O terceiro é não fazer julgamentos. Nós, humanos, naturalmente fazemos julgamentos toda hora. Ter esse equilíbrio de você não fazer julgamentos é um exercício fantástico para você trabalhar isso aí. E o quarto é dê sempre o seu melhor, principalmente nesses três propósitos, né? De você dar sempre o seu melhor. E eu falo isso porque assim é um exercício que eu pratico muito, né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. A filosofia Kaizen, a filosofia oriental que é bacana isso, essa construção de que nós temos. Nesse livro que eu estou escrevendo, eu falo dos setênios. E você está entrando no sétimo setênio sim, agora. E vai ser transformador para você quando as pessoas entendem que os ciclos da vida, através de setênios, assim, de tempo, é um despertar muito bacana nas pessoas. Eu já estou entrando no 10º setênio. E cada setênio, cada 7 anos de vida, ele tem que ser transformador. As pessoas têm que se renovar, assim como a natureza nos mostra, sim. a impermanência das coisas. Então, essa impermanência que existe na natureza, existe dentro da gente. Então, como é bacana as pessoas terem esse conceito, essa consciência, aliás, do que elas podem se doar e se fazer na melhor versão, como eu sempre falo, a melhor versão de si mesmo. E esse trabalho que você faz, eu vou reiterar isso, é uma pergunta que eu te faço para você e que ela tem muitas respostas, né? Se não tem uma resposta, eu acredito
eu te falar assim, qual que é o seu trabalho que você faz nisso, né? De buscar esse empoderamento nas mulheres. Ela tem várias respostas, porque cada ser, nós somos seres únicos na vida, né? Nós somos coisa de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e a gente é insubstituível. Sim. A gente é único nisso, né? Então, essa oportunidade que a gente tem de construir essa própria história que é bacana. E Mas sabe que as necessidades básicas do ser humano são as mesmas em qualquer lugar que eles sim, estiverem, né? É a necessidade de pertencer, pertencimento, de ser amado, de comer. Isso ainda continua sendo subsistência, a né? necessidade do ser humano. Então, quando você fala para mim assim, o que norteia o meu trabalho? Quando uma mulher chega para mim, ela está com o feminino dela muito ferido. Você usou uma palavra algumas vezes durante sua fala, que é o empoderamento feminino. Lá atrás, quando começou o movimento feminista, foi bacana, que isso ajudou muito as mulheres saírem desses lugares de controle do feminino, Sim, né? Que trouxe a mulher para um lugar de autonomia. Mas houveram muitas deturpações dentro desse movimento e essa palavra eu não gosto dela. Porque é essa palavra que trouxe a mulher para um lugar de adoecimento. Porque é nessa palavra que encontra várias distorções que traz esse lugar de adoecimento para a mulher. Porque esse empoderamento ele é falso. Esse sim. empoderamento ele coloca a mulher em um lugar que ela tem que dar conta de tudo. E é aí que está a cilada. Então, quando a mulher chega para mim adoecida, o meu trabalho é resgatar o feminino dela. Que toda mulher é da natureza dela, que é aquilo que você estava falando, ser feminina. A Esse, mulher sabe, porque existe o que é natural, o que é normal e o que é comum. sim, Então, não sim. tem jeito de tirar da natureza da mulher a essência feminina dela. Só que a deturpação, Esse depois da empoderamento, guerra e de tudo que aconteceu, foi ofuscando a natureza feminina da mulher. Colocaram um terno nela, colocaram o cabelo dela preso, as foram cortando o profissões. cabelo, as profissões. O anticoncepcional, que claro que deu uma liberdade para a mulher, mas isso camuflou o ciclo interno dela, que é o ciclo menstrual, que o comercial na televisão coloca um líquido azul que é para ela nem ter contato com o sangue, como se isso fosse nojento. Sim, Então, isso vai tirando a mulher de algo que é natural isso. dela. E isso vai desconectando a mulher do que é o poder feminino. Aí E eu tiro o empoderamento e coloco o poder, que é da natureza, que é a conexão interna, que é a intuição. Uma mulher intuitiva é altamente magnética, poderosa. Isso não tem a ver com procedimento estético, não tem a ver com maquiagem, não tem a ver com roupa, não tem a ver com salto. não tem a ver com o externo, e Não sim tem a ver com o externo, tem a ver com o com o interno. ser. Então, quando a mulher chega para ser desenvolvida através de uma mentoria que ela vai ter comigo, que o nome do meu método é Mulher Influente, que eu falo para ela, onde você for agora, você vai influenciar outras mulheres. Porque as mulheres vão te notar. E aí você passa a influenciar pela energia que você irradia. Porque não tem procedimento estético nenhum que vai dar o brilho nos olhos que você vai ter. É legal isso. O sorriso. Isso é bacana. Isso é magnetismo. E está faltando as pessoas. E eu acho que está faltando muito nisso no mundo feminino, né? Dela encontrar essa leveza de que a vida seja fácil, gostoso e divertido no que ela tem que exercer, né? Sim, porque E é hoje ser mulher parece que é pesado. pesado. Parece que é difícil. E ser mulher é Exatamente. leve, mulher é fluida. É. Quando ela entende que ser mulher é fluida, porque a mulher é cíclica e ela precisa respeitar os ciclos dela. Agora, a mulher quer ser retilínea, ela quer ser. Ela quer ficar na polaridade masculina o tempo inteiro. E isso a torna rígida, É isso. endurecida. E esse trabalho que você faz é fantástico, porque assim, é de uma forma muito simples. Você mostra que é descomplicado ter uma vida na melhor das essências, né? E aí as pessoas estão se perdendo. Mas isso vem, se você for fazer a Retrospectiva. retrospectiva, né? Assim, mas a gente está tendo a oportunidade, assim, da gente estar podendo nos encontrar nesse desencontro que está tendo a humanidade, né? A gente está
tendo muita... Como a gente falou, são as dimensões que eu trato no próximo livro, sobre as 6 dimensões da vida, que elas estão todas atrapalhadas, tanto no mundo, universo masculino quanto feminino. As dimensões são a dimensão física, né? A dimensão emocional, a familiar, a social, a espiritual e a energia, a dimensão das energias, que tudo é energia. Essa mesma energia, tudo tem energia. A natureza mostra isso. E essas 6 dimensões, se você colocá-las em equilíbrio, você tem uma vida plena, uma vida bacana. E as pessoas estão se perdendo na questão do núcleo familiar. Eu falo assim, é homem com homem, mulher com mulher, sabe, um desrespeito familiar muito grande que está existindo. Esse desequilíbrio, ele não é bom, né? Assim, embora exista sempre na história, sempre teve alguns desacertos, mas a natureza nos mostra que... Sim, é isso que a gente estava falando, né? O que é natural. Então, o Criador criou a espécie humana. Sim. Então, tem a espécie humana, mas através da espécie humana, ele criou o gênero masculino e o gênero feminino. E só tem jeito de trazer uma alma, materializar uma alma para o plano material, para o plano terrestre, através de um homem e de uma mulher. Não existe outra forma. Então, isso é natural. Se tornou normal o que a gente vê hoje e comum o que querem fazer através da linguagem neutra e dos vários gêneros que estão multiplicando. Agora, a confusão começa quando as pessoas querem banalizar a própria criação. Sim. Né? E isso não tem jeito, não tem jeito de você brigar com a natureza. Então, trazer almas para a Terra só tem jeito de trazer através de um homem e de uma mulher. Então, isso é da natureza. Então, a gente precisa parar de brigar com a natureza. Concordo. E outra coisa, assim, a gente está falando de como é que está o emocional das pessoas, né? Assim, tá um problema sério por conta desse desajuste, né? É gente tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para fazer sexo, remédio para emagrecer, enfim, são alimentando toda uma cadeia aí da farmacêutica por conta desse desequilíbrio que está no emocional das pessoas. Isso é uma coisa assim que você tem que trabalhar ele também na questão da dimensão física, de você dormir bem, alimentar bem, fazer uma atividade física, as rotinas saudáveis que as pessoas têm que terem, que estão se intoxicando do corpo mentalmente também, com excesso de informação. Eu falo assim, as pessoas estão recebendo, na questão social, estão com obesidade de informação, né? Que não vira nada. A informação, se não gerar conhecimento, e 90% do que existe no social, principalmente das redes, são informações que não levam a nada. E além de conhecimento, você ainda precisa aplicar, né? Sim. Porque o mais interessante é você ainda passar esse conhecimento adiante, né? A teoria dos 3 As. Diga. Aprenda o que você sabe, aplique aquilo que você sabe e ajuste o que você sabe. E dentro desses 3 As, o que é interessante no mundo que a gente está em desenvolvimento é que as pessoas ensine o que você sabe. Hoje está se abrindo muito isso. As pessoas estão... E quanto mais você ensina o que você sabe, mais você aprende. É o ciclo virtuoso do sucesso, da prosperidade. Então, você ensine o que você sabe. Aí você, mais importante que isso, aplique o que você sabe. Importante é isso, porque às vezes as pessoas ensinam e não praticam aquilo. Então, ensine o que você sabe, pratique o que você ensine. Isso é fundamental. E pergunte o que você não sabe, o que você ignora. Quando você pergunta o que você ignora, você aprende, aí você aprende, aplica aquele aprendizado, né, de forma que você seja coerente com o que você quer aprender e que você quer aplicar, e sempre perguntar. A vida é feita de perguntas. Você sabe que eu posso fazer desse podcast aqui uma aula para minha mentoria, né? Não sei não. Como assim? Eu ainda não vou te pagar por isso, tá vendo? Eita! Não, mas esse conhecimento, minhas alunas chegam com muita dificuldade de entender isso, porque
Primeira coisa, é muita comparação. É sempre se comparando com a pessoa do lado. Então, isso tem uma tal de síndrome da impostora. Você já leu sobre Sim, isso? não li, mas eu entendo que Todo possa. tanto que eu sei parece que é pouco para me fazer aplicar. Então, é um processo de autossabotagem muito grande que elas têm. Então, eu nunca vou por medo de ainda não estar boa. Sim. Então, a primeira coisa que você já ensinou aqui é o antes feito. O feito é melhor que o perfeito. Feito é melhor do que o perfeito. É, Então, elas entram nesse ciclo de autossabotagem porque elas acham que elas nunca estão prontas. Então, nunca tá bom para aplicar. Mas é porque é um medo tão grande. Primeiro que é muita necessidade de aprovação. Eu falo assim, ó, por que as mentorias hoje elas estão fazendo tanto sucesso, Paulo? Na sua geração, na minha geração, nós brincávamos na rua. sim. Nós tínhamos os primos, a Criatividade é toda convivência a com prova. os primos, né? Então, você tirava opinião com o tio, você conversava com o tio, conversava com o primo. Hoje, quem são os vizinhos? São os vizinhos das redes sociais. Essa geração agora, elas não têm convívio com os primos. Então, você vai tirar opinião com quem? Você vai abrir um negócio, você vai conversar com quem? Eu ainda converso muito com meu pai. Meu pai é um mentor ainda para mim que falo de negócio, eu falo, vou comprar um carro, vou falar de comprar casa, de investimento imobiliário, eu falo com meu pai. Mas já não tem mais outras pessoas, então você tem que pagar uma mentoria. Por quê? Porque você não tem mais a convivência com o vizinho, com os primos, para você tirar opinião. Por isso que as mentorias hoje fazem tanto sucesso. Enquanto mais o seu mentor sabe, mais caro você vai pagar para ele, para você ter essa assessoria. E as pessoas estão vivendo muito fora da realidade que elas possam praticar, assim. As pessoas estão querendo viver um mundo que não é da realidade delas. E isso é um problema sério que está acontecendo, né? E as redes sociais levam a você a buscar essa indiferença, essa insatisfação que existe nas pessoas, né? Assim, de não contemplar a gratidão. Sim. A gratidão é algo importantíssimo Mas eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho uma cliente que a renda mensal dela é 30 mil. Só que quem que é a vizinha dela? É da rede social. É a Virgínia, Sim, a nora Leandro, do Leonardo. E a mulher que tem um faturamento de quantos milhões? Então, olha quem que é o parâmetro dela de comparação. e É uma aí mulher que se mima com a bolsa que custa R$ 500 mil. Então, a discrepância é muito grande. Isso gera um processo de doença emocional gigantesco. não, você me fez lembrar da importância do fazer acontecer, que é o slogan que eu tenho de vida, fazer acontecer. E dentro desse slogan eu tenho na minha vida um desenho de uma geometria, a geometria do triângulo. O triângulo é a geometria que eu carrego na vida. E essa geometria, no meio desse triângulo, dessa pirâmide, está o fazer, fazer acontecer. Eu conto em vários posts o que significa fazer acontecer. E no fazer acontecer, na pirâmide, no topo está o ser e na base está o ter. Então, como é importante você trabalhar o fazer acontecer em ser e ter, porque foi doado para nós os talentos. Todos temos talentos. Sim. Então, quanto mais você busca o ter, e não é ruim ter, mas tem que ser comedido com o seu potencial, olhando para dentro de você, o que eu posso ter. Não eu vou ter porque o vizinha tem, o vizinho tem. Qual que é a sua satisfação da gratidão de você buscar o ter? É você fazer acontecer para ter, você aumenta a base horizontal do triângulo. E lá na base tem o ser. E o ser te leva para a divindade. Lá está a energia quântica, aqui está a energia física. Então você busca o ser. Onde você busca o ser? Buscando os seus valores, a espiritualidade, buscando o seu ser uma pessoa do bem, uma boa pessoa. Que eu falo isso também no livro que eu estou escrevendo. Como ser uma boa pessoa? Não é uma boa pessoa para o outro, uma boa pessoa para você. E quanto mais você busca o ser, você cresce a pirâmide, e se busca o ter, você cresce o seu
a sua jornada. Você sempre teve essa mentalidade ou você teve o que as pessoas hoje falam de desbloqueio, virada de chave? Você teve alguma fase na sua vida que era diferente e você passou por um despertar ou não? Sim, a gente busca esse despertar através dos setênios, porque a gente vai amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo com o tempo. É super normal isso quando as pessoas se permitem evoluir. Eu não tinha essa mentalidade quando tinha. A gente vai crescendo nesse conceito. Você falou uma coisa bacana sobre a importância de valorizar as pessoas mais velhas. Nós temos pessoas mais velhas que estão muito doentes também por abandono, Sim. por esses jovens estar nessa geração do que tudo pode. E a gente foi criado com regras, mais regras do que existem hoje. Eu mesmo tive regras dos meus pais e que não passei para os meus filhos. Então, a gente é um contexto de estar sempre em construção na vida. Então, hoje, eu me permito de estar vivendo essa fase de entender o lado do ser e o ter nesse equilíbrio. Quando você tem esse equilíbrio, aí tem muitas coisas para a gente falar aqui, a importância do perdão, da gratidão, de você trabalhar o seu espiritual, o encontro com o divino, isso através da meditação, da oração, tudo vai te contextualizando para você viver nesse equilíbrio. E eu, como você falou, sempre ouça os mais velhos, mesmo que eles possam ter maus conselhos, eles vão servir para te orientar. E os mais novos, que eu adoro, eu tenho netos que eles me ensinam muito. Os netos meus, eles são meus professores naquilo que eu tenho deficiência. Como é interessantíssimo. As crianças de hoje, elas têm uma sabedoria muito grande. Elas simplesmente, os pais não estão sabendo entender que essa geração é uma geração desconectada com a minha geração. Então, se eu não entender o potencial desses jovens e colocar eles para entender que existem limites, que essa geração está sem limite, está meio bagunçado. O sistema escolar está falido, me perdoe eu falar isso. Tem que falar. Então, a educação do ensino brasileiro, eu acredito que seja até mundial, está falida. E não está se trabalhando, agora está se acordando para melhorar essa educação, mas é por isso que os mentores, por isso que eu estou até montando o Instituto VDL de Educação Empresarial, para que é tanta coisa para falar, mas eu estou montando... Eu não tenho pressa não, Paulo, pode falar. Não, eu estou adorando escutar e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. O Instituto VDL por conta do meu sobrenome, Vanderlan, sobrenome de origem holandesa e é separado, né? Vanderlan, são 3 nomes no sobrenome. O Instituto VDL ele está sendo montado, estruturado, já existe ele, nessa questão da educação empresarial. Inclusive, o grupo VDL, devo fazer isso até o final do ano, com os recursos que as minhas empresas vão oferecer, eu vou criar projeto social. Projeto social dos meninos de 10 a 16 anos, para eles buscarem a sua vocação, o seu mote de que eles podem empreender. Eu sei que eu vou estar até meio contra ao mundo das pessoas, mas não pode trabalhar. Não pode trabalhar, mas eles podem ter o despertar, porque eu estou vendo isso. Porque quando eu despertei na minha vida, eu despertei aos 7 anos, foi na base da intuição, de buscar. Se eu fosse contar aqui o que eu já fiz na vida, no sentido de empreender, eu tive muito apoio da minha família, minha mãe analfabeta, meu pai criou 7 filhos, só com o trabalho dele, ganhando um mísero salário, mas buscou sempre a intenção vamos empreender nisso aqui para a gente sair da escassez. Eles vieram para Goiás também? Não. Eles ficaram no Sul, já são em memória, mas o que eu estava comentando é sobre essa geração que vem... E que você vai montar esse instituto para essa... exatamente. 10 a 16 anos. É porque eu dou muitos empregos, né? E eu vejo mães, não sei quem, procurando emprego. Meu filho precisa trabalhar, não sei o quê. Mas ele não sabe nem limpar. Sim. Nem se limpar, perdão. Sim. Então, assim, eu vou criar esse projeto social para que
as pessoas começam a despertar e se tiver que buscar educação, vai ter uma verba para eles estudar, uma verba para ele sair da intenção dele buscar o caminho e eu sei que tem muito recurso mundial disso, Sim. empresários que querem, porque senão nós vamos entrar num processo de desqualificação profissional tamanha, porque se a gente não preparar esses jovens, vai dar um bung no, como é que chama, né? Bung, vai dar na questão profissional. Sim. Você E como vê, que você vê isso? Porque é uma sirene amarela que está sim, indo em para o alerta, vermelho. né? Indo para o vermelho. E com a chegada da inteligência artificial que está ocupando cada vez mais o lugar de pessoas, né? Sim, Eu estava lendo uma as notícia que, profissões vão. sim, que lá em Portugal, no mercado imobiliário, hoje já tem robôs que são corretores de imóveis. Então, assim, já tem robô na polícia nos Estados Unidos. Então, os robôs lá nos Estados Unidos já tem na limpeza, já estão automatizando vários departamentos, né? E é igual você falou, o sistema educacional ele está falido já tem muito tempo. Hoje, crianças usam o chat para fazer tarefa porque já não aguentam mais ser ultrapassado, né? Minhas filhas chegaram em casa perguntando para mim se foram os mamutes mesmo que construíram as pirâmides. Eu falei, minhas filhas, ensinaram isso para os seus avós, ensinaram isso para a mamãe, e a gente vai deixar isso aqui em casa, vocês não vão contar isso na escola, porque senão vocês vão para a secretaria. Pois é. A gente vai fingir que foi assim, mas só que a mamãe vai contar outra história, mas vocês vão chegar lá e deixar passar que foi assim, porque a gente não vai criar problema na escola. Aqui, o podcast, ele está mudando o nome hoje, né? Ah, que legal. Essa nova edição vai começar a chamar Lá Pode, porque aqui a gente pode falar. O que a gente Eba. tem vontade de falar e não podia falar. Não, que legal que você Então, está assim, transformando esse espaço do podcast, né, de trazer pessoas para que realmente venham colocar as suas posições de uma forma que possam se expressar. Adorei esse nome. a gente pode falar, Paulo, de uma forma mais descontraída, mais leve, né? Sim, Sem tanto rigor. E aí, as meninas... Então, assim, para que criar briga lá, né? A gente pode transformar muita coisa, mas lá na escola a gente sabe que é guerra perdida. guerra perdida. A gente não vai dar conta de mudar isso agora. Claro que um trabalho formiguinha, a gente vai construindo muitas coisas, mas assim, eu já vi que não tem jeito. Então, eu acredito muito nesse tipo de movimento que você está fazendo. Né? Mas o que você pensa aí dessa inteligência artificial, do jeito que está chegando? Ela chegou com tudo. Eu sempre falo, a inteligência artificial ela já existe há muitos anos. Sim, Ela já existe há muitos anos. Estava engavetada e agora liberou geral. sim, Como tudo na vida, eu acredito muito em equilíbrios. Ela pode ser fantástica, poderosa ou pode ser altamente destruidora. A realidade é de que realmente ela vai tomar vaga de muitos profissionais que não acordaram para a evolução. Então, eu falo assim, advogados, próprios psicólogos, sim, a psicologia, não sei, porque assim, está tudo, a inteligência te mostra tudo. sim. Eu não sei qual profissão que não vai estar afetada, a não ser aquelas que têm realmente a necessidade de pôr a mão na massa, tipo um cabeleireiro, um médico veterinário que ainda tem Mas que... cabeleireiro já tem robô cortando cabelo, colocando cílios, fazendo Pois unhas, é, maquiando. mas assim, a gente tem que estar atento a essas tecnologias que chegam, né? Eu fico pensando assim, quando aconteceu a Revolução Industrial, né? Assim, a evolução que teve na vida, né? Ela, ela demorava muito a acontecer, né? Tu vê que para que a gente saiu quando a gente começou a própria televisão veio substituir o rádio, veio ampliar a informação, depois veio a internet, os celulares, mudou muito rapidamente. E agora parece que assim, Acelerou. agora sim, agora descambitou. Agora Sim, realmente ou você entende isso e procure
E a gente tem que procurar buscar um equilíbrio disso, porque senão você fica também um robô disso, da inteligência artificial. Tudo você vai... E se você não tiver o hábito de escrever, igual eu trabalho muito isso, eu escrevo, eu pesquiso na internet, eu pesquiso no chat, eu pesquiso em livros, mas o próprio livro você tem que pegar dele, tirar algumas menções ali para você exercitar, porque senão você vai ser um membro teleguiado pelas informações, né? Ela que Agora, vai estar à frente, né? ela é, assim, realmente é algo que veio para ficar, não tem como abandonar. E as pessoas estão sofrendo com isso aí, porque não é uma tecnologia que chegou muito rápido e despreparada para as pessoas. Igual você falou, ela saiu da gaveta, né? Sim. Rápido, porque ela já está aí, né? Eu fico vendo o comportamento da resistência, né? Tudo que se apresenta de forma rápida, para quem está dentro de uma bolha muito concentrada, tem esse movimento de resistência, né? É igual quando fala dos híbridos que estão sendo desenvolvidos lá na China, né? Misturando as raças, né? Se fosse falar para os nossos avós que iam fazer transplante de pele para queimados, eles iam falar que isso é absurdo, né? Que iam fazer inseminação artificial. E hoje isso é algo que a gente aceita Natural. de forma normal e comum. Né? Porque não era um processo natural. E hoje ficou natural. É normal e comum. E aí, quando você fala assim, não, e agora, hoje você faz com pele de sapo, com pele de rã. Você faz o transplante e adaptou bem. E o coração. Então foram fazendo experimentos, né? Você faz válvulas de porco, de suínos, né? Então, tá. E agora, por que tem essa resistência? É igual você falou, tudo vai ter as coisas boas e as coisas ruins, né? É assustador pensar para que lado que está indo, né? E quando você fala dessa questão de ter acelerado o tempo, aí a gente, aqui, já que o nome do podcast é Lá Pode, aqui a gente pode entrar nesse lugar de, para que muitos é um devaneio, né? Quando a gente fala de frequência, já que essas dimensões aí, elas existem, a gente sabe que tudo é energia e que a frequência do planeta elevou, né? Então, teve que ter esse ajuste do tempo, que para muitos ainda estão acreditando que ele é linear, esse tempo do relógio, que a gente sabe que não é, né? Que tem essas dimensões que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Por isso apertou o passo. E eu fico imaginando como que é a adaptação desses espíritos que vieram para transformar o planeta Terra, para ajustar essa frequência. Muito interessante que, é igual você falou, são espíritos altamente evoluídos, porque para passar por esse processo de transição e transformação precisa dessa frequência alta, mas moralmente são espíritos que precisam desse amparo. Sim. E agora, os pais desses espíritos, que somos nós, né, que é muito da minha geração, que é a geração da Nath, são pais que estão entorpecidos. Pela tecnologia, que estão dormentes. Mulheres que não entenderam que a principal missão delas na Terra é serem mães. Exato. Trazem os espíritos para a Terra e estão envolvidas em questões que não são tão importantes. E o que fazer? Eu te pergunto, o que Deixar de ser distraída. E como você busca a distração? Como você evita a distração? Eu trabalho, assim, eu acredito muito nas 3 inteligências. A inteligência do QI, do QS e do QE. Quando você consegue, Lázaro, equilibrar essas inteligências, a inteligência do QI, da inteligência cognitiva, do coeficiente de inteligência, que nós temos que ter inteligência, até para lidar com essas situações que nos estão fazendo tomar decisões muito rapidamente e necessariamente nós temos que ter essa inteligência do QI, mas também a inteligência do QS e do QE. O QE, você sabe, a inteligência emocional, que as pessoas estão precisando se organizar nesse sentido para não se perderem. E a QS é a inteligência, hoje, a nova inteligência que está precisando se conectar com as pessoas, a inteligência espiritual. Até porque o espírito precede a matéria. Se você entender que o ser está nessa magnitude que a gente estava falando,
é onde você vai entender que o espírito precede a matéria. Isso é um capítulo longo para nós falar aqui, mas essas três inteligências bem dosadas, você consegue trabalhar e viver, eu sempre falo, de uma forma fácil, gostosa e divertida. Eu sei que é fácil, é uma teoria que eu estou falando, fácil, gostoso, divertido, mas se você estiver se encontrando com você, vivendo a sua magnitude, como é que eu posso viver isso aí, é isso que a gente está falando, assim. Tá muitas pessoas vivendo fora da realidade. Mas vamos falar de empreendedorismo? Vamos falar de Que é o que eu gosto. empreendedorismo. Vamos lá. Deixa eu só fazer um parênteses nessa fala sua para fechar, para a gente ir adiante. Tem essas três QS que você falou, né? Os três Qs. QI, QS, QE. QI, QS, Só que, para complementar isso aí, eu acredito que nós somos seres de grupos. Sim. Nós precisamos pertencer. Nós não somos iguais às tartarugas que botam seus ovos e vão embora. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, se lascou. Então, nós precisamos de cuidados. É aquilo que a gente falou das necessidades básicas. Então, nós precisamos nos relacionar. Então, eu volto lá para os relacionamentos, o homem e a mulher. Não adianta você desenvolver isso e achar que você vai viver sozinho, igual hoje as polaridades estão pregando. Então, você precisa se entender, o autoconhecimento, fazer essa viagem para dentro. E precisa, sim, de estar com alguém. Então, a mulher saiu do lugar dela e foi para a polaridade masculina. Com isso, e não foi por causa disso, o homem saiu do lugar dele e foi para a polaridade feminina. Uma mulher que está na polaridade masculina, não tem como ela ficar com um homem viril. É como se fosse o imã que fica ali e eles não vão aderir. Né? Então, a mulher precisa fazer esse caminho de volta, resgatar o feminino dela, se ela quiser encontrar um homem masculino saudável. E a mesma coisa o homem. Eu falo assim, hoje os homens usam calça muito apertadinha e as mulheres estão usando calças masculinas. Pois é, você viu? Então, eles precisam encontrar essa saúde aí dentro desses Qs que você falou, para que eles possam ficar juntos novamente e sair desses movimentos loucos que falam agora da mulher que está entrando num celibato, ficar sozinha, pregar que os homens não querem mais estar num casamento, num relacionamento. Não, é fazer o caminho de volta, porque o natural é o homem e a mulher estarem nessa vida juntos. Porque nós não viemos aqui para pagar a conta, para fazer dinheiro e ficar no mundo material. Nós viemos aqui para estar a serviço da vida. E a principal forma de estar a serviço da vida, talvez, seja essa. Constituir família, passar a vida adiante através dos nossos filhos. Porque o que adianta a gente ter empresa, a gente fazer dinheiro, sem ter para quem deixar o legado? Quando eu estou falando de empreendedorismo, a gente fala de empreendedorismo, mas não só da questão... O Instituto VDL de Educação Empresarial, ele trabalha esse empreendedorismo. Claro que você lida com a parte empresarial, porque as pessoas precisam trabalhar o ter. E é maravilhoso, né? Mas aí você contando sobre relacionamentos, eu quero contar um pouquinho do meu relacionamento. Eu vivo uma história de amor há 38 anos com a minha esposa. Então, é uma história de amor que eu falo. 38 anos vivendo uma história de amor. Como que se constrói isso? Através de relacionamentos. Sim. E aí, numa relação afetiva, o que eu trabalho, e minha esposa também coabita disso, de 3 relacionamentos. Numa relação, nós temos que trabalhar os 3 relacionamentos, que é o interpessoal, o intrapessoal e o espiritual. Se você trabalhar esses 3 relacionamentos numa relação afetiva, e eu procuro trabalhar isso, o que é relacionamento interpessoal? Eu trabalhei 2 relacionamentos no livro que a gente escreveu, Além da Superfície. O relacionamento intrapessoal é importante que numa relação tenhamos o nosso relacionamento interior, dos gostos que eu tenho, dos gostos que ela tem, e ter esse respeito, por a gente se permitir esse relacionamento intrapessoal, mesmo numa relação homem-mulher. O relacionamento interpessoal, aí você busca eu entender ela entender eu, e também
todo relacionamento fora de você começa dentro da família. É importantíssimo pra caramba. E o relacionamento espiritual, que eu sempre falo, esse também é uma coisa que você tem que estar conectado com o divino. Aí, bicho, eu ia falar bicho. Aí, Lá gente, pode. lá pode. Aí, bicho, aí não tem para ninguém. Quando você consegue trabalhar esses 3 relacionamentos de uma forma saudável, aí tem muita coisa para a gente falar. Eu ia falar dos hábitos poderosos, que para isso tem que ter foco e disciplina, tem que ter rotinas saudáveis, tem que ter foco e disciplina, tem que ter aprendizado contínuo. Eu falo isso no livro dos hábitos poderosos, porque isso você trabalha esses pontos, né? E os hábitos que você tem que dirimir do seu dia a dia, que é procrastinação e falta de organização, está muito grande a procrastinação das pessoas e a falta de organização. Você atribui isso ao quê? Essa facilidade que tem, assim, tudo pode. Não, tudo pode. Vamos, depois eu faço. A responsabilidade, a gente criou isso nessas gerações que estão para trás, essa não cobrança em tudo, no meio político, no meio da educação, das escolas, assim, tudo pode. Não, você não tem horário, você não precisa cantar o hino nacional, não tem respeito pelo professor. Então, nesse sentido que está desorganizado a condução do relacionamento. E como eu sempre falo, quando você consegue buscar essa linha de você estar bem, os hábitos que não te empoderam, que eu falei já 2, tem o terceiro, busca por recompensas imediatas. Assim, as pessoas estão querendo tudo. Eu vejo lá na minha empresa, assim, as pessoas querem ganhar para fazer. E é um desacordo. Você tem que fazer para ganhar. Eu fiz isso na minha vida toda. Eu lembro quando eu fui trabalhar como médico veterinário, fui trabalhar em São Paulo, numa fazenda de leites, muita coisa cumprida, mas assim, só para contextualizar, quando eu arrumei o emprego lá, fui lá, não procurei nem quanto que eu ia ganhar. O cara falou, vou te pagar 50 depois. Não chegava a 2 salários mínimos na época. Eu fui, mostrei e, naturalmente, eu fiz para ganhar. E aí as pessoas hoje querem ganhar para fazer. Sim. É um desacordo muito grande que está acontecendo, né? Mas se eu não ganhar isso, eu não vou fazer. É uma lástima muito grande isso. As pessoas não terem a responsabilidade de fazer. E o terceiro hábito que a gente trabalha no livro lá, é um livro bacaninha, porque ele tem a questão de você trabalhar os exercícios. Eu sempre escrevo como se fosse para mim, então eu pratico isso, e aí o livro ele é autodidata, você tem que trabalhar ele. Esse que vai sair agora, fantástico, ele tem histórias, eu conto a minha história também, e como que você faz para construir o seu futuro hoje, para que você tenha um amanhã tranquilo. E o quarto hábito que as pessoas têm que terem é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso é uma coisa que ou você não trabalha ou você trabalha demais. Tem que ter esse equilíbrio. E eu estou conseguindo trabalhar suficientemente para manter, e como você falou, a vida ela passa muito rápido. É uma vida que é muito passageira. E se você não tiver acordado para a situação desse equilíbrio do fazer acontecer, ser e ter, porque o ter vai ficar tudo aqui. Quando você estiver indo embora, você não leva um carro de mudança, não leva um carro, esse carro forte, você não leva ele com você, vai ficar tudo aqui, às vezes para gerar mais confusão familiar e brigas e contendas. Sim. Mas fala da vida empresarial. A vida empresarial. Eu falo que a aventura está só começando. É um slogan que eu carrego assim, a aventura está só começando. Eu trabalho na ideia de que eu estou começando a construção, porque o que você fez para trás, ele serve somente de legado. Não te dá estrutura para você viver de louros do que você tem para trás. E eu falo assim, na vida empresarial, me pergunto, mas você não vai aposentar, Paulo? Você não... Não, é porque assim, o trabalho para mim é uma diversão, é algo que
ele tem a questão, até alguém perguntou, acho que hoje uma pergunta lá, assim, qual que seria o meu hobby, minha data de nascimento, meu hobby e o time que eu torço. Aham. Uma empresa me fez lá essa pergunta para me responder para o RH e o marketing lá da empresa, para saber o dia do meu aniversário. Aí, qual o meu hobby? Meu hobby é isso aí, é leitura, é mostrar o caminho para as pessoas, andar de bicicleta, nesses hábitos aí que eu trabalho. Escrever, um hábito, é um hobby que eu tenho, andar de bicicleta, são coisas, sabe, são hobbies, brincar com meus netos, é um hobby. E como que é a sua relação com o dinheiro? Com a grana, com a espécie, eu não sei, porque assim, eu não sei quanto que eu tenho, eu não sei assim, a minha fase é de que o dinheiro tem que vir até mim, é uma energia, eu tenho que atrair essa energia e não eu atrás dela. E acontece muito isso, as pessoas ficam mendigando para que as pessoas ficam mendigando para receber. Na verdade, você não precisa mendigar, você Não, mas naturalmente. conta como que era antes de ter o dinheiro. Lá atrás. Ué, A relação com o dinheiro. Porque assim, ó, hoje eu trabalho muitas crenças. Porque geralmente as mulheres que chegam para mim, elas chegam com muitas dificuldades em relação ao dinheiro. Primeiro que, olha o que elas ouviam principalmente da mãe, né? Você precisa trabalhar e ser independente para não sim, depender de homem. Tá sim. vendo por que anda junto os relacionamentos com a vida profissional? Mas por que Então, isso? por quê? Vou te contar por quê. Porque muitas mulheres tiveram avós que estavam sobre o Submissas, domínio submissas. de um casamento, de um homem. E foi em uma geração que essa mulher, ela não podia, ela não tinha autonomia sobre a vida dela. Ela não podia sair da casa do Sim, marido dela. Aquele marido tinha sim. poder sobre a vida dela. Tem muita coisa que ficou Então, isso ficou traumatizada. registrado no Isso. sistema dessa mulher. E E é muitas de. podiam sair, mas ela não tinha condição financeira de sair. Tinha regra social, e tem até hoje, só que é muito velado, né? Que uma Sim, mulher divorciada não era uma mulher para o convívio social. isso. Então, tinha várias questões nessa geração que levava aquela mulher a se sujeitar a um relacionamento abusivo. Só que a minha cliente, ela não vivenciou essa experiência. Quem vivenciou foi a mãe dela, que via a avó passar por isso. Ou então, a mãe dela ouviu a avó contar isso para ela. E a minha cliente ouviu essas narrativas. Eu pergunto para a minha cliente assim, qual foi o trauma? Aí ela conta essa história toda. Aí eu falo assim, não, mas qual homem fez algo com você? Então, um trauma direto com ela não existiu. Por exemplo, ela não apanhou de nenhum homem. Ela não teve nenhum homem que deixou ela passar uma dificuldade financeira, que ela dependeu desse homem. Então, o meu trabalho é mostrar para ela que essa história não faz sentido na vida dela hoje. Sim, É levá-la a refletir que na linha do tempo fez sentido para a avó dela. Então, por que ela está se privando de fazer sucesso na vida profissional, de ter dinheiro? Então, ela está bloqueada aqui, ó, parada, na história da é, família dela, das exatamente. antepassadas. Então, por isso que eu estou te perguntando. Porque muitas vezes as pessoas estão sendo leais à história que elas ouviram, mas elas não têm consciência disso. Então, eu pergunto assim, ó, como que é a sua relação com o dinheiro? Pois é, a O que você relação. ouvia em relação ao dinheiro? Não, eu sempre ouvi que o dinheiro ele é salutar para que você construa a sua modo de vida. O grande problema é que as pessoas gastam mais do que ganham. Elas, como falei, elas gastam para ganhar e você tem que ganhar para gastar. Enquanto você estiver nesse mote, e isso é um problema quase que mundial, no Brasil Sim. principalmente, com essa facilidade de cartão de crédito, não sei de quê, não sei.
E a necessidade... Mas sua descendência é europeia. Sim. Você acha que isso é muito dessa mentalidade europeia? Sim. Você ouvia isso dos seus pais? Sim, tem que ganhar para gastar. E eu vejo que essas gerações vão gastar e ver como é que ganha. É incrível isso, Quando sabe? você saiu do Sul para vir para Goiás, você veio com essa mentalidade em relação ao dinheiro? Sim. Falando assim, abertamente, Até hoje, Paulo. Até hoje. E você tem que usufruir do que você já tem, porque senão eu fico impressionado. As pessoas querem mostrar coisas que não têm e bolsa disso. As mulheres estão assim... Mas você aprendeu a desfrutar? Eu acredito que numa escala de 0 a 10, eu estou no 7. É? Você acha que tá bom? Pode melhorar, né? Pode melhorar. Eu falo que, às vezes, os meus filhos usufruem mais do que eu. Mas aí é uma falha minha, né? De eu aceitar isso, né? Mas por que você acha que você não chegou no 10? E eu tô te apertando, né? Não, eu não. adoro fazer isso. Não, é por conta, assim, de que tem certos prazeres que usufruir disso, sabe? É uma forma, assim... de como que você vai usufruir se você tem que ter sempre uma reserva. Se você quiser partir para usufruir de tudo, você tem que ter uma reserva. Então, assim, se você largar a mão dos seus negócios, eu até falo, meus negócios, eu não estou muito na frente dos negócios, mas eu estou atrás dos negócios, acompanhando. Isso é uma questão de empreendedorismo, da área que nós meio que desligamos de falar. Não, mas nós estamos falando disso. E eu vou falar... Porque isso é gestão, isso faz parte da gestão. E é isso que você falou, é a mentalidade que falta para essa geração. Então, sem perceber, você está dando uma aula de gestão. E eu falo assim, de que alguém pergunta assim, você não vai parar de trabalhar? Eu até tenho um mote que eu falo assim, um dia que eu for para desligar, né? Quando for me botar lá no caixão, eu vou falar, peraí, que eu tenho que assinar um documento aqui para... Qual que é o documento? Não, algum documento, alguma coisa aqui, liberando algo nas empresas, né? Aí depois, bom, agora pode descansar. Agora eu vou entrar lá. Aí quando eu entrar, eu acho que eu vou chegar aí, eu vou passar eu estou no terço final de vida, eu devo chegar aí perto de os 90 anos saudáveis. Uhum. Isso aí é uma busca que eu tenho feito diuturnamente, buscar ser saudável. Porque não adianta você acumular idades, né, e você não ter saúde. Prazer. Eu me olho assim, eu tenho 65... Sabe que eu mesmo tenho 49. Parecendo à disposição do menino de 49, 40, uma coisa aí, chegando nos 50. E já se passaram muitos anos. Mas, assim, e aí, quando eu chegar lá em cima, alguém vai me receber. Vou pedir para ser São Pedro, né? Porque se for Deus não perdoa, não. Deus vai... Aí o São Pedro vai dar uma olhada lá assim na lista, assim, Paulo Ricardo Vanderlan, tal, fez isso, fez aquilo. Aí ele vai falar, pô, mas você demorou a chegar aqui, Paulo Ricardo. Eu falei, São Pedro, que eu estava empreendendo. E lá tinha que... E aonde que era? Era no Brasil. Então você pode entrar aqui, você tá salvo. Porque empreender no Brasil realmente é algo impressionante, como tem que ter muita força de vontade, porque tudo leva a você não ser estimulado a empreender. É uma coisa assim que está a olhos vistos de que vamos para o mais fácil, mais fácil, vamos viver de rede social, vamos viver disso, e sabe? E hoje a geração de emprego e renda que a gente procura fazer, as próprias pessoas que estão... Eu tenho funcionários de todas gerações, eu tenho funcionários de quase 40 anos que estão com a gente. Uhum. E tem funcionários que têm 18, 19, 20 anos e que estão na empresa há pouco tempo. Então, lidar com todas essas gerações e eles entenderem de que tem que ter seguir o mote da construção é um desafio constante.
E a gente vê isso por conta, assim, por exemplo, no próprio Estados Unidos tem uma pesquisa lá que 80% das pessoas estão na profissão errada, não estão felizes na profissão. É algo espantoso. E aqui no Brasil, eu não sei se tem pesquisa, mas eu acredito também que tem muita gente trabalhando fora do seu ambiente, fora de se buscar o melhor potencial delas. Sim. E eu trabalho isso muito nas empresas agora, gestão de pessoas. Porque se elas não estiverem felizes naquela atividade, arrebenta com a minha empresa. Mas aí a gente volta naquele assunto, né? Muita gente não sabe a sua essência, não Sim. sabe o real sentido da sua vida. Sim. Então, muitas pessoas estão exercendo uma função pelo dinheiro e não muito. Porque elas gostam do que elas fazem. Sim, é muito isso. O setor público é um dos exemplos mais... Porque querem estabilidade. Elas setor querem público mostra estar isso. ali por uma garantia de que não vai faltar o salário, né? Exatamente. E por isso esse projeto social que eu estou querendo implementar, não tem nome ele ainda, mas é um projeto social de buscar meninos, de buscar a essência do que eles podem. E eu vou fazer isso já com meus netos, né, que estão chegando nessa idade, deles fazer parte desse projeto social. Hoje a tarefa que eu dei para minha aluna antes de vir para cá foi para ela ler sobre a parábola dos talentos. Sério? Porque é aquilo que eu estava te falando. Geralmente, o seu principal talento e o seu maior talento, o que você faz com ele? Como ele é muito fácil, porque é algo que é nato, é natural, Sim. você já nasceu com ele, faz parte da sua essência, você enterra ele. Você banaliza. Não, isso é tão óbvio para mim que eu vou atrás de algo que é mais difícil. Tem muito isso, né? Então, a maioria das pessoas enterram o seu talento. E você, o que está fazendo com seus talentos? Eu estou colocando o meu talento em prática. Eu vivencio o meu talento. Eu amo o que eu faço. Eu acordaria todos os dias sem ganhar um centavo para fazer o que eu faço. Então, assim, trazer as pessoas de volta para a vida, resgatar o feminino das mulheres, mostrar para elas que o amor pode dar certo, é o meu talento. Conectar pessoas. Muito eu bom. vivencio isso. Fazer isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Rafael, quanto tempo que a gente está aqui falar nisso? 1h20. Passou tão rápido, hein? Porque a gente ama isso que a gente está fazendo. É tudo natural, né? Assim, bem Eu poderia ficar aqui espontâneo. 4 horas tranquilamente. Porque eu sei que tem muita coisa ainda para Mas vamos ouvir depois os meus perseguidores. Seus perseguidores, o que eles falam. E assim, a gente deixar aberto, né? Assim, para questionamento, o que eles querem. Que a gente, às vezes, é tudo espontâneo. Às vezes faltou uma continuidade que algum que está nos escutando queira abordar, né? E aí você... A gente faz o segundo encontro. Ou você dá continuidade, assim, Paulo, faltou aquilo lá. E aí você Vamos falar mais de empresa e de dinheiro, porque você falou dessa questão de não ter o incentivo. E eu sou formada em administração, minha formação acadêmica. Sim. Depois eu fiz as formações nas constelações familiares e organizacionais. E quando eu entrei na faculdade de administração, começa por lá. Eu achei que iam me ensinar, lá na faculdade, a ser uma grande empresária. Só que lá eu tive uma grande frustração. Que lá eu ia ser treinada para ser uma grande diretora de uma grande empresa. Pois é. E eu não desisti. Eu falei, não, já estou aqui, eu vou estudar. Mas o empreendedorismo parece que ele é uma coisa nata, né? Você nasce com aquilo, com aquela vontade, né? De empreender. Exatamente. Você tem que ter... Eu sempre já me perguntaram isso. Pô, mas o empreendedorismo, você nasce com isso ou você constrói isso? Isso vem de gerações, né? Assim, de gerações. Assim, desde do primeiro setênio, do 0 ao 7, se você for conduzido a trabalhar a necessidade de você empreender, é o primeiro passo. Sim. Eu tive esse privilégio de viver, não na pobreza, mas na escassez de recursos. Isso fez com que eu despertasse esse talento empreendedor, sabe? Sim. Por conta da necessidade. Então, se não existir necessidade nas pessoas, elas deixam os talentos guardados, como você falou.
É um problema sério isso. Ah, eu não preciso de desenvolver porque eu tenho quem me sustenta, não sei o quê. E aí você, às vezes, é um grande talento numa profissão ou num algo que possa a pessoa se encontrar profissionalmente. E quando a gente fala trabalho profissional, não é aquele trabalho de antigamente. Hoje é um trabalho que você trabalha em casa, você trabalha, não tem necessidade, né, daquela situação de você ter que cumprir horários Sim, e você pode trabalhar de várias formas. E é onde a mulher tem esse privilégio de cuidar desse equilíbrio que não tinha há poucos sim, anos atrás. Depois da pandemia, se despertou isso aí. Poxa, esse é outro grande senão que a mulher pode trabalhar esse contexto de não desligar da família, não perder essa essência e desenvolver alguma coisa profissional para ela ter autossustento. Porque eu acho que essa modernidade é provocante e faz bem se tiver sim, equilíbrio da sim, mulher ser autossuficiente. sim. Contrário ao que o machismo queria, não, eu te dou só que você, como eram meus pais, Uhum, meus avós, então era muito isso. sim. E essa mudança, se o homem e a mulher souber lidar com isso, sem uma competição, mulher ganha mais, o homem ganha menos, isso existe também, né? Assim, buscar esse equilíbrio, Vai dar certo, não vai tudo vai? dar certo. Vai tudo dar certo. Paulo, prazerão te receber aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Eu quero deixar as portas abertas e quero te convidar para você voltar, Olha tá? que bacana. Vamos bater um papo Vocês, sobre esse empreendedorismo mais vezes. Eu tenho certeza que minhas perseguidoras, minhas alunas vão adorar escutar sua experiência de vida. Você vai contribuir demais. a gente aqui, em pouco tempo, a gente conseguiu discorrer sobre vários assuntos, né? Sim, Assim, claro que não dá para a gente aprofundar muito neles, mas o que a gente quis aqui, eu acho que foi um despertar para quem está nos ouvindo, né? sim. Saiba entender de que cada um, na sua melhor versão, seja o protagonista da sua história, não seja o protagonista, seja o autor, né? Seja o autor da sua novela, da sua história, que eu acho que isso é bacana. As pessoas se interpretarem, entenderem que cada um tem uma história para contar, cada um tem um sonho para realizar. Se a gente não viver de sonhos, a vida perde o sentido. Você falou do Isso. amor, se a gente fosse falar do amor, tanto que é bacana a essência do amor que a gente tem, que a gente veio para que, né, Jesus veio ensinar isso aí, a importância do amor, da gente trabalhar, e o amor das pessoas, o amor da gente se doar. Então, bacana isso. Sim. Teríamos muito para falar. Eu também quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu confesso assim que foi surpresa que a gente não tratou de pauta nenhuma, a Sim. pauta foi surgindo naturalmente. E mais uma vez, se a gente conseguiu impactar uma pessoa que vai que escutou ao vivo ou vai escutar, que ela possa ser agraciada por uma pessoa, eu já me dou por realizado. Com certeza, várias pessoas vão se beneficiar. Que legal, porque eu sempre falo que a aventura está só Começando. começando. E como é que é? Não durma o quê? Oi? Como é que é o outro? Não durma. Não, não fique de bobeira, Não fica. tomateira. É. Eu falo assim, não fique de ziguezeira. Para cá, para lá. Tenha um foco, uma disciplina. A ziguezeira, que está tendo muita gente em ziguezeira. É bobeira tomateira, são termos que eu uso. É que enterraram o talento, viu, Paulo? Eu te mandei um Essa que fica bocado de de. ziguezeira aí é porque enterrou o talento. Eu te mandei algumas frases que eu trabalho, assim, aquelas frases eu construo elas, às vezes eu mudo alguma, mas são frases que contextualizam até uma leitura que eu tenho diária. Eu te mandei, eu acho que umas 27, 28 frases. Aquilo ali é super legal, assim, porque você é o que você fala, é o que você escreve. Sim. Porque o que já terminou, mas eu tô. Já terminou, a gente volta. Mas você é o que as pessoas pensam e falam de você. Quem é Sim. sou? É o que as pessoas pensam e falam de mim sem a minha presença. Quem é a Lázara? A Lázara é uma pessoa que as pessoas falam de você sem estar presente, tanto bom quanto ruim. E que bom que muitas pessoas não vão falar tudo de bom, porque se a gente não tiver inimigos, não tiver
desafetos, você está errado, assim, tem que ter desafetos. Sim. Porque senão, pô, mas eu agrado todo mundo. Tá errado, né? Jesus Cristo não agradou todo mundo e foi crucificado. Sim. Né? Então, ó, Paulo, a hora que tiver um assunto que você não tiver muita vontade para falar em outros lugares, você lembra que aqui você pode falar à Eba, vontade. eu agradeço. Tá bom? Obrigada. Beijo, beijo. Bora, Rafael.